Como afirmamos anteriormente, poderíamos estudar a criação do universo e como ele ficou aqui por mais de 100 anos e ainda assim não conseguimos obter o conhecimento de todas as respostas. Embora tal investigação certamente valha a pena, ela pode exercer apenas um pequeno efeito em nosso esforço para resolver os problemas urgentes que nosso mundo enfrenta atualmente. Com a ameaça da guerra global e a chance muito real de que envolverá armas atômicas, o surgimento de novas doenças provocadas por vírus que parecem impermeáveis ao nosso arsenal de drogas e o sofrimento provocado pela seca e pela inanição, que já começaram com o resultado de mudanças climáticas abruptas, nós simplesmente não temos o luxo de dispor de um outro século para compreender cada pedacinho dos segredos do universo antes de agirmos. Claramente agora é o momento de aplicar o que sabemos sobre a maneira como o nosso universo funciona, a fim de resolver os problemas que ameaçam nossa sobrevivência e o nosso futuro. E tudo começa com nossa compreensão do código de crença cósmico. Quando dominamos a linguagem desse código, podemos usá-lo em nossa vida para tudo, desde cura e reversão de doenças até relacionamentos bem-sucedidos entre pessoas e cooperação pacífica entre nações. No entanto, pensar em todo o universo como um programa de computador em andamento é uma tarefa enorme. A ideia parece tão grande e tão complexa que poderia levar uma eternidade só para saber por onde começamos. Um novo ramo de estudo poderia estar retendo o segredo da pista. Se for assim, podemos começar a resolver o mistério do desconhecido usando a analogia do que já sabemos. E tudo pode ser muito mais simples do que pensávamos ser possível. Todo o universo a partir de alguns bons padrões. A ciência dos últimos 300 anos levou a uma conclusão inevitável sobre a realidade do nosso mundo cotidiano. Tudo é, em última análise, feito do mesmo material. Da poeira das estrelas distantes até você e a mim, em última análise, tudo o que emerge da infindável sopa de energia quântica, o que poderia ser. E sem nenhuma falha, quando isso acontece, manifesta-se como padrões previsíveis que seguem as regras da natureza. A água é um exemplo perfeito. Quando dois átomos de hidrogênio se conectam a um átomo de oxigênio, como a molécula de H2O, o padrão da ligação entre eles é sempre idêntico. Sempre forma o mesmo ângulo, que é sempre igual a 104 graus. O padrão é previsível, é confiável, e porque a água é sempre água. Tudo diz respeito aos padrões. Então, para colocar a questão sobre como o universo pode funcionar como um grande computador, o que realmente estamos nos perguntando é como sua energia cria padrões. Esse é o lugar onde a fronteira entre nosso mundo cotidiano e os mistérios esotéricos que descrevem o universo torna-se indistinta, difusa. Quando Zuzi começou a pensar no universo como um computador, ele estava considerando como sua estrutura imensa parecia funcionar como o computador que ele tinha em seu laboratório. A semelhança o levou a suspeitar que eles não apenas eram semelhantes na maneira como operavam, mas também na maneira como processavam as informações. Ele passou a procurar funções equivalentes para seu computador no universo. Raciocinando sobre o fato de que o bit é a menor unidade de informação que um computador processa, ele considerou o átomo a menor unidade de matéria que retém suas propriedades elementares, como seu equivalente. Com base nessa perspectiva, tudo o que podemos ver, sentir e tocar no universo é a matéria feita dos átomos que estão no estado ligado. Aqueles que não vemos, aqueles que existem no estado invisível, virtual, estão na posição desligado. Assim como o axioma, assim em cima como embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, descreve como as órbitas de um elétron podem nos ajudar a entender as de um sistema solar. A analogia de Zuzi oferece outra metáfora poderosa que pode, no longo caminho de sua abrangência, fazer o mesmo com a própria realidade. É simples, é elegante e talvez o mais importante de tudo, funciona. Em um artigo de 1996 intitulado A Computing Science View of Life, the Universe and Everything, uma visão da vida, do universo e tudo por um cientista da computação, George Schneider,
do Dalrymple Institute for Artificial Intelligence elaborou uma visão com base nas ideias de Zucchi, explorando a possibilidade de que nosso universo seja o resultado, output, de um antigo programa de realidade que está em execução há muitíssimo tempo. Schmidhuber começa com a suposição de que, em algum momento do nosso passado distante, uma grande inteligência começou a rodar o programa que criou todos os universos possíveis. Intencionalmente, deixei de lado as equações complexas que ele usa para chegar às suas conclusões e fui diretamente ao trecho que é importante para o que está em discussão. Como sua teoria supõe que tudo começou em um momento do tempo com uma quantidade fixa de informações, ele sugere: qualquer estado do universo em um determinado momento pode ser descrito por meio de um número finito de bits. Sua segunda suposição descreve por que isso é importante para nós, quando conclui: um dos muitos universos é o nosso. Em outras palavras, Schmidhuber está sugerindo que, assim como acontece com qualquer simulação, o universo começou com uma certa quantidade de informações, um certo número de átomos, bits, que permanece conosco hoje e pode ser identificada e avaliada. Que maneira poderosa e intrigante de pensar em como o universo funciona. Se de fato é realmente a informação que Zucchi, Schmidhuber e outros descrevem, então onde nos encaixamos no computador consciência do universo? Todos nós já ouvimos o ditado: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Da mesma maneira, descobrimos que, quando a ideia está pronta, a tecnologia para explorá-la, se materializará. Geralmente acontece, mas só no momento certo. A história mostra que a fórmula matemática correta, os experimentos corretos e o chip de computador correto chegam misteriosamente no momento exato em que precisamos deles para juntar as peças de um novo paradigma em algo que se torna útil em nossa vida. O corolário para a emergência dessas novas percepções aguçadas, profundas e abrangentes que nos encaminham para a resolução de tais fatores corretos é o fato de que, uma vez que ela ocorre, não há como voltar atrás. Isso é precisamente o que está acontecendo com as teorias do universo como um computador. Embora visionários como Zucchi possam ter pensado nisso já na década de 1940, em sua época a matemática para explorar essas ideias radicais simplesmente ainda não estava disponível. E não esteve até 30 anos depois, quando tudo isso mudou. Um novo ramo irrompeu em cena, mudando para sempre a maneira como pensamos sobre tudo, desde a natureza e o nosso corpo, até as guerras e o mercado de ações, a matemática fractal. Na década de 1970, um professor da Universidade de Yale, Benoit Mandelbrot, desenvolveu um procedimento que nos permite ver a estrutura subjacente que faz o mundo ser como ele é. Essa estrutura é feita de padrões, e mais especificamente de padrões dentro de padrões dentro de padrões, e assim por diante. Ele chamou sua nova maneira de ver o mundo de geometria fractal, ou simplesmente fractais. Antes da descoberta de Mandelbrot, os matemáticos usavam a geometria euclidiana para descrever o mundo. Eles acreditavam que a própria natureza era complexa demais para haver uma única forma que a representasse com precisão. Por essa razão, muitos de nós crescemos aprendendo uma geometria que só oferece aproximações com a natureza e para as quais usa linhas, quadrados, círculos e curvas. Também sabemos que é impossível representar uma árvore ou uma cordilheira usando o que aprendemos. Justamente por essa razão, nossos primeiros desenhos de árvores pareciam pirulitos na ponta de palitos. A natureza não usa linhas e curvas perfeitas para construir árvores, montanhas e nuvens. Em vez disso, usa fragmentos que, quando tomados como um todo, tornam-se as montanhas, as nuvens e as árvores. Em um fractal, cada peça, não importa quão pequena seja, é semelhante ao padrão maior do qual ela é uma parte. Quando Mandelbrot programou sua fórmula simples em um computador, a saída virtual output foi impressionante. Vendo tudo no mundo natural como pequenos fragmentos que se parecem muito com outros pequenos fragmentos, e combinando-os em padrões maiores, as imagens que foram produzidas fizeram ainda mais do que se aproximar da natureza. Ela se parecia exatamente com a natureza,
E é precisamente o que a nova geometria de Mandelbrot estava nos mostrando sobre nosso mundo.